Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Magno aqui mais uma vez. Estamos fazendo uma nova edição do O que é o programa Jovem Senador. Já subi um vídeo anteriormente, mas tivemos aí problemas de conexão. Então, nós estamos agora fazendo uma nova gravação e esperamos que desta vez esteja realmente áudio e vídeo ok para vocês. Algumas coisas foram corrigidas, mas não ficou tão bom. Por isso, nós estamos aqui gravando. Quem já viu o primeiro vídeo e conseguiu entender, ok. Quem quiser complementar a informação, está aqui o vídeo novamente para vocês, tudo bem? Então, temos aqui os PECs, eles vão, cada um está se apresentando, e lembrando mais uma vez, vocês deixem aí nos comentários, na transmissão ao vivo, e na condição assíncrona, você pode também estar participando aí nos descritivos do vídeo, ok? Então, fica aí a dica, um abraço a todos, boa reunião. Olá, pessoal, eu sou a Maurides, estou como PEC de Língua Portuguesa na diretoria, e hoje nós estamos aqui com a Alessandra e a Ana Paula, que são PECs responsáveis pelo Conviva, e temos aqui também a Ramilca, né, que é a nova PEC também de Língua Portuguesa. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá ler. Oi, gente, estamos aqui para fazer novos esclarecimentos, né? E bom trabalho para todos. Vai, Ramilca, é com você. Olá, pessoas. Eu sou a PEC de Língua Portuguesa, Ramilca, e estou aqui para contribuir com vocês com esse concurso de redação. Então, vamos lá, gente. O que nós trouxemos hoje? Nós trouxemos, né, o programa Jovem Senador. Então, nós vamos falar de novo com vocês o que é o programa Jovem Senador e a importância da participação das escolas, né, nesse concurso de redação que teremos. O que é o programa Jovem Senador? O programa Jovem Senador, ele é realizado anualmente, e aí a cada ano ele vem com um tema diferente da redação. E essa redação ela é destinada principalmente, né, para o ensino médio. Por quê? Porque nós tratamos do texto dissertativo. É um concurso de redação para as escolas estaduais e do Distrito Federal e abrange alunos, estudantes até os 19 anos. E qual é o objetivo desse programa, gente? É fomentar a reflexão dos estudantes quanto à política, à democracia e ao exercício da cidadania. Nesse sentido, proporciona o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do poder legislativo brasileiro e estimula o relacionamento permanente do jovem cidadão com o Senado Federal. Então, o objetivo é fomentar reflexão política e democrática dos estudantes. E como isso aconteceria? Através da redação, que tem um tema, né? O tema desse ano, aqui, daqui a pouquinho nós vamos passar para vocês, e aí teremos esclarecimentos da Ana Paula e da Alessandra. A importância deles participarem é que eles vão ter como premiação também o direito de conhecer como funciona todo o Senado Federal. E qual é o tema, gente? Saúde mental nas escolas públicas. E aí, para falar um pouquinho sobre o que é a saúde mental, né, e como abordar esse tema dentro da escola, nós vamos convidar a Alessandra e a Ana Paula para fazer essa explanação para nós. Bom, nós vamos começar aqui falando sobre a definição de saúde mental. Pode passar? Isso. O que é a saúde mental? Saúde mental é o estado da mente que permite que a pessoa experimente pensamentos, comportamentos e relacionamentos na vida com equilíbrio. E para isso nós temos aqui, né, na parte direita do vídeo de vocês, falando sobre a emoções ou sentimentos, comportamentos ou ações, pensamentos ou cognições. Quem vai falar um pouquinho de cada um desses três elementos aqui é a Ana Paula. Então vamos lá, gente. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você, que não envolve o pensamento. Já o sentimento envolve algo de um grau mais alto, do componente cognitivo.
de percepção e avaliação de algo. Então, a emoção é a reação, enquanto sentimento é uma construção. O comportamento e as ações. Então, comportamento são ações, atitudes e respostas ao ambiente. Podem ser adaptativos, como cooperar, ajudar os outros, ou desadaptativos, como agredir, isolar-se. Então, o comportamento é como se fosse uma resposta às ações. E o pensamento ou cognições. Então, pensamentos são as ideias. Podem ser positivas, como o pensamento de fazer algo bom para os outros ou para si mesmo, ou negativo, como fazer algo ruim para os outros, ou ter aqueles pensamentos de que não vai dar certo, de que sempre com medo. Então, é o que a gente sempre fala, vamos pensar o positivo, porque a gente emana uma energia. Com você, Alê. E a nossa referência, né, com relação à saúde mental, através desse site, pela seção de afetos negativos e processos sociais. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a saúde mental, podem entrar na sede, né, na página principal aparece todos os ATPCs que foram realizados em 2020 e 2021, e lá tem vários específicos falando sobre a saúde mental. E aí podem se aprofundar um pouquinho mais, né? E aí ficam à vontade para estar nos questionando, se for o caso, deixando questões através do chat, que a gente vai estar respondendo a vocês assim que a gente verificar e for possível. Agradeço a oportunidade, né, nossa, do Conviva estar aqui no Jovem Senador. E passo a palavra para você, Maurides. Obrigado, meninas. Obrigado, Ana. Obrigado, Alessandra. Então, vamos continuar. Tchau, meninas. Vamos continuar. Quais são as condições para a participação, né, desse concurso de redação? Então, já sabemos que o público-alvo são alunos do ensino médio, das escolas públicas, estaduais e do Distrito Federal, dentro das suas modalidades regular, profissional, técnico integrado. O aluno precisa estar regularmente matriculado em uma escola, né, de ensino médio. Ele precisa ter, no máximo, 19 anos, até 31 de dezembro de 2023. Ele ter obrigatoriedade, disponibilidade para participar da Semana de Vivência Legislativa. O que seria isso, gente? Então, assim, ele vai participar do concurso e, se ele for contemplado, ele ficará a semana do dia 21 ao 25 de agosto, conhecendo o Senado lá em Brasília. Então, ele precisa ter essa disponibilidade junto com o professor, né, para ficar lá em Brasília conhecendo o programa Jovem Senador. Vou falar um pouquinho das inscrições e as etapas de seleção. Então, iniciou-se dia 3, né, como nós havíamos falado anteriormente, e termina dia 5 de maio. Quais são as etapas, gente? Então, nós temos a etapa escolar, onde a escola vai propor aos alunos o tema da redação saúde mental na escola pública. Aí ele vai selecionar dentro da escola, né, vai partilhar essa redação com a diretoria, para que nós encaminhemos para a etapa estadual. E aí depois nós temos a etapa do Senado, que aí serão selecionadas 27 redações vencedoras, sendo uma redação de cada estado e do Distrito Federal. Pode passar. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da etapa escolar. Na etapa escolar, a escola deve escolher o finalista que iria representá-la na seleção estadual. Então, a escola vai escolher, né, ali dentro, qual é a redação que melhor contempla o tema saúde mental nas escolas públicas. A escola terá disponível para utilizar uma ficha de inscrição, né, que precisa ser também assinada pelo diretor, e existe uma folha específica de redação,
que nós também disponibilizamos para vocês. E aqui tem o site senadoleg.br, Jovem Senador, que vocês podem entrar e ter mais informações se preciso for. Vamos passando. Sobre a inscrição. Então, a ficha de inscrição, como eu havia dito, existe um professor que irá orientar, né, a sua turma, e ele também irá ler as redações e selecionar, dentre essas, qual é a que melhor simplifica ou melhor explica o que é a saúde mental nas escolas públicas. Se o aluno for menor de idade, ele precisa ter o acompanhamento dos pais, né, caso ele seja um dos selecionados para conhecer o Senado. A documentação para inscrição, existe a folha de redação e a ficha de inscrição. Deve ser enviada para a diretoria de ensino até o dia 5 de maio. Então, o processo é levar o tema para a sala, fazer a inscrição, dentre essas, ver qual é a redação que ficou melhor escrita pelos alunos com o tema saúde mental, selecioná-la, mandar para a diretoria. E aí, a diretoria, dentre todas que ela receber, ela irá fazer uma nova seleção para encaminhar para São Paulo. A etapa estadual. Na etapa estadual, a Secretaria de Educação fará a escolha dos finalistas da seguinte forma. A Secretaria da Educação deverá receber as redações até dia 5 de maio. Cada secretaria deve formar uma comissão julgadora selecionando 3 redações entre as escritas. E aí, aqui nós temos um e-mail. As regionais de ensino poderão realizar seleção prévia. Então, assim que chegar aqui na diretoria, nós iremos fazer uma leitura dessas redações. Vamos ver aquelas que estarão dentro do regulamento para que a gente possa fazer o encaminhamento. E aí, aqui nós temos a etapa nacional, né? Quando essas redações irão chegar lá no Senado. Aí, no dia 15/6, nós teremos o anúncio público feita pelo Senado dos estudantes que foram contemplados, e os 27 estudantes vencedores, sendo um de cada estado. Então, nós teremos um representante de São Paulo, um representante, né, do Distrito Federal, teremos vários representantes. E os professores orientadores deverão participar da vivência legislativa. Então, é uma semana participando lá em Brasília, conhecendo tudo que é o Senado, como funciona, como é estruturado, como é organizado. E aí nós entramos na etapa nacional. Então, o Senado Federal organizará uma comissão julgadora formada por servidores para a escolha do primeiro, segundo e terceiro lugar dos estaduais, dentre as redações encaminhadas pelo Estado e pelo Distrito Federal. Os anúncios serão feitos dia 15/6 e serão contemplados 27 estudantes. Desses 27 serão, né, premiados primeiro, segundo e terceiro lugar. Porém, os 27 estudantes que foram contemplados, eles passarão a semana do dia 21 ao dia 25 de agosto em Brasília, participando de uma semana de vivência, de conhecendo o que é o Senado e como funciona tudo. Aí nós vamos falar um pouquinho em como organizar essa redação e falar um pouquinho sobre esses critérios da redação que será descrita. Então, agora eu gostaria de chamar a Ramilca para nos ajudar. Com você, Ramilca. Olá, pessoas. Então, eu vou agora esclarecer sobre o tipo de redação e os critérios, tá? Então, o tema vai ser saúde mental nas escolas públicas, tá? Então, não pode fugir desse tema. A redação não pode ser plágio, ela tem que ser inédita, não pode ter sido publicada também em qualquer outro lugar. A tipologia textual exigida é a dissertativa argumentativa, que é a redação, o tipo de texto exigido nas instituições, nas avaliações e no Enem. Na folha, não deve ter identificação do estudante, da escola ou do estado de origem no corpo do texto. Não ter título,
ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Se houver menos de 20 linhas, será desclassificado, e se houver mais de 30 linhas, também será desclassificado. Então, o ideal é que se escreva aí entre 25 linhas, tá? Ser manuscrita pelo próprio estudante, então, letra cursiva. Ser legível, né? Ser possível que todas as pessoas possam ler. Estar em língua portuguesa e em conformidade com o acordo ortográfico da língua portuguesa, ou seja, é a norma culta padrão, tá? Seguindo os acordos. Ser escrita com caneta azul ou preta, ser apresentada na folha de redação oficial disponível no site, não ter rasuras, exceto com traços simples e sem parênteses. Vamos aos critérios de avaliação, tá? O tema é saúde mental nas escolas públicas, e esses critérios de avaliação são os mesmos utilizados em qualquer instituição, tá? Para esse tipo de texto argumentativo, tá? Então, vamos lá. A apresentação do texto. Como o texto deve ser apresentado, tá? A estrutura dele. Então, tem que ter legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos. A estrutura desse texto, ela é fixa. Então, o que muda é o tema. Mas o texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter uma introdução, que seria o primeiro parágrafo, e nesse primeiro parágrafo tem que ser apresentado o tema, no caso, saúde mental nas escolas públicas, e a apresentação da tese, que é o posicionamento do aluno, o que ele pensa, a opinião dele a respeito desse assunto. O desenvolvimento de ideias seria 2 ou 3 parágrafos, o meio do texto, tá? Em que ele vai desenvolver as ideias, argumentando, justificando, explicando, tudo que é necessário para que ele possa sustentar a tese que ele colocou no primeiro parágrafo, tá? E o último parágrafo é uma conclusão. Nessa conclusão, é interessante que ele retome a tese colocada no primeiro parágrafo e ele apresente uma proposta de intervenção, respondendo quem, o que e como. Pode ser uma proposta para minimizar a questão ou melhorar, tá? Correção gramatical e sintática. Então, vai ser observada a ortografia, pontuação, acentuação, a regência e a concordância. E a propriedade vocabular, ou seja, as palavras que o aluno irá utilizar. Então, quanto mais dentro da norma culta da língua portuguesa, a linguagem padrão, melhor será avaliada a redação. Desenvolvimento do tema proposto. Então, ele precisa abordar o tema, né, e se posicionar com argumentações coerentes sobre o tema. Precisa ser objetivo, né, então não pode ficar enrolando. A organização e encadeamento de ideias tem que ter coesão e coerência, ou seja, coesão utilizando as conjunções, os conectivos. E a coerência, um parágrafo tem que estar de acordo com o outro, né? Originalidade e criatividade, uso de recursos para prender a atenção do leitor, então tem que ser um texto que seja interessante ser lido, e o uso criativo da linguagem e ideias. Só vou pedir uma observação sobre o domínio do conteúdo, né? Que é aqui, ó, domínio do conteúdo vale 1,5 ponto entre o peso total, que é 10, certo? Ou seja, o aluno ele não precisa ser um expert no assunto saúde mental, né? Ele precisa falar sobre o assunto, sim. Então, é até interessante que ele pode ser uma sugestão de atividade que os professores peçam para que eles façam uma pesquisa, apresentem na sala, né, antes de escrever o texto, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui, que o mais importante nessa avaliação é se o aluno domina esse tipo de texto, essa tipologia textual, texto dissertativo argumentativo, tá? Então, o que vale mais é se ele consegue saber qual que é a introdução desse texto, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Que é um critério que precisa ser seguido e é um critério oficial, tá? Vamos aos critérios de desclassificação desse tipo de redação. Então, retomando, como pode ser desclassificada a redação? Se ela não for manuscrita, ou seja, se ela estiver digitada, tem que ser letra cursiva, tá? Com título, não é para conter título nessa redação. Com menos de 20 linhas e mais de 30 linhas, então, o ideal que fique aí umas 25 linhas. Ser ilegível, ou seja, não ser possível de ler.
não tiver relação com o tema proposto, se não for dissertativa argumentativa, ou seja, se a pessoa ficar explicando muito sobre o assunto, passando informações, aí já não vai ser o texto dissertativo argumentativo e vai ser desclassificado. Então, sigam os critérios aí desse tipo de texto. Se for plágio, se for fraude, se não estiver apresentado na folha de redação oficial, e se no corpo da folha tiver identificado o estudante, a escola ou o estado de origem, por meio de assinatura, pseudônimo, desenho, rasura, carimbo, qualquer referência direta ou indireta ou marca identificadora fora do campo específico. E se for postada para a Secretaria da Educação do Estado, depois do dia 5 de maio de 2023. Então, só será aceito até 5 de maio de 2023. Aí aqui nós temos as referências, né, de onde podemos encontrar mais informações sobre o que falamos até o momento. E o que é importante, gente, nós sabemos que as escolas estão, assim, bem fervorosas, é período de conselho, tem bastante coisa acontecendo, mas a importância de nós trazermos os alunos para participar dessa redação, né, para que eles também escrevam sobre o que é a saúde mental e como eles enxergam a saúde mental. E aí nós podemos propor algumas atividades, né, Ramilka, sobre a saúde mental. E aí, assim, pode falar, Ramilka, o que nós poderíamos propor para falarmos um pouquinho mais sobre saúde mental na escola, né? Então, nós poderíamos preparar, primeiramente, esse terreno, esse lugar, para depois virmos com essa proposta da redação saúde mental nas escolas públicas. Isso mesmo, Maurides. Até porque a escola é um local que ajuda muito na estruturação da nossa saúde mental, né? Por meio das atividades propostas pelos professores, por meio do acesso ao conhecimento, a leituras diversas. Então, todas essas atividades que a escola proporciona naturalmente, né, desempenhando a sua função social, né, que é o foco na aprendizagem do aluno e no acesso ao conhecimento da humanidade, a escola, ela já proporciona atividades que contribuem para a estruturação de uma mentalidade saudável, né? Então, esse próprio exercício para elaborar esse tipo de texto, ele vai exigir que o desencadeamento de ideias, a organização do texto, vai exigir que tenha estudo antes, né? É interessante também fazer uma primeira versão do texto, nunca... Esse tipo de texto, ele fica bom mesmo na primeira escrita, então é necessário que o aluno faça uma primeira versão, uma segunda versão e talvez uma terceira. E é uma prática necessária não só pelo concurso, mas é um tipo de texto que vai ser exigido dos alunos do ensino médio, no Enem, nos vestibulares e até mesmo para trabalho. Então, aproveitem para participar como uma proposta de atividade aí para aprendizagem. E o professor pode pode trazer textos sobre o assunto, né, para ser lido, uma leitura compartilhada, pode pedir uma pesquisa e que eles apresentem as descobertas dessa pesquisa, né? Tudo isso vai ajudar na construção desse tipo de texto. E eu espero que todos contribuam, participem, e qualquer dúvida, eu e a Maurides estaremos à disposição. Maurides? E aí nós estamos vivendo um momento que é muito importante, né, falarmos sobre o que é a saúde mental e pensarmos sobre ela e entendermos como os nossos estudantes entendem a saúde mental, né? Então, assim, queremos muito que os alunos participem, né, que a gente receba muitas redações aqui para que a gente possa ler e presenciar, né, junto com os estudantes, o que eles estão entendendo por saúde mental, que os professores incentivem os estudantes. Estamos aqui ansiosos para isso. Então, nós queremos agradecer, né, agradecer o Carlos Magno pelo suporte técnico, a Ana Paula, a Alessandra, Ramilka pela presença, e todos vocês que estarão participando dessa proposta de redação junto com a gente. Obrigado, gente. Ótimo dia.